contando alguns testemunhos, algumas histórias sobre nós, porque eu sei que muitas pessoas me perguntam o tempo todo como está sendo, como aconteceu, como que foi, como que não foi. E eu quero também ministrar uma palavra do Senhor dentro desse testemunho. E eu quero que você abra seu coração, porque Deus tem algo a falar conosco nesta noite. E o que Deus tem a dizer para nós é: mudar é preciso. Essa foi a palavra que Deus me deu lá quando eu estava orando na minha casa, falando: Deus, qual é a palavra que o Senhor tem para Betel? E Deus me deu uma palavra que mexeu comigo na minha casa sobre a questão da mudança. E queridos, a mudança em nós começou desde o dia que eu falei: Deus, eu agora tenho um pedido na virada do ano. Eu não tenho mais uma lista. Eu tenho um pedido: que a vontade do Senhor seja feita e que a minha morra. E aí, quando eu fiz esse pedido ao Senhor, foi um ano de tempestades em cima de tempestades. Foi tantas coisas que foi acontecendo. E eu falei: Deus, a vontade do Senhor permaneça. No outro ano, na virada do ano, Deus me deu ali a virada do ano. Eu falei: Deus, agora meu pedido é o mesmo, que a vontade do Senhor permaneça. Deus falou: acrescente mais um pouquinho, que você morra. Falei: meu Deus, começou a estreitar mais. E passado assim mais um ano, Deus deu uma ordem para que a gente largasse tudo e fosse. E foi tudo muito rápido. Quando nós chegamos e conversamos com o pastor Elias, os irmãos que estão aqui há mais tempo lembram desse tempo, foi tudo com menos de 3 meses. Tudo aconteceu com menos de 3 meses. E Deus apenas disse: vai. Eu falei: Deus, mas para onde na Inglaterra? Deus não disse. Mas não conhecemos ninguém lá, não sabemos falar inglês. Que será de nós, Senhor? Deus não respondia. E um dia o pastor disse: olha, eu tenho um amigo que vai estar ministrando em Londres por 10 dias, e se vocês chegarem lá nesse tempo, ele pode ajudar para vocês. Falei: opa, começou a abrir-se uma porta. Então pelo menos a gente já sabe a cidade, já começou a melhorar. Vamos conversar então com o pastor amigo, o pastor Elias. E ele disse: vocês chegam lá, gente, eu vou na frente, eu alugo uma casa para vocês, e quando eu vou no aeroporto, levo vocês para casa, e tudo ok. E nós então, naquela expectativa que assim seria. Porém não era nada disso que Deus tinha. Ele ficou olhando para nós, viu que não tinha como. Em Londres você não aluga casa se você não tiver pelo menos 3 meses de trabalho, 3 meses de extrato bancário e uma série de coisas. Porque Londres é uma cidade super lotada. Então se desocupa uma casa, tem 5 aguardando por ela, que ia sair do quarto. Então eles não vão arriscar, eles não vão fazer um aluguel de risco. Então quando ele disse: olha, eu não consegui alugar casa nenhuma para vocês, e nem quarto. Nós estávamos em São Paulo para pegar o próximo embarque, que só desceríamos lá. Aí quando chegou, então, que a gente ligou, ele deu esse retorno. Falei: Deus, sabe uma coisa? Eu estou tão cansada, eu vou dormir, pelo problema do Senhor. Eu não queria ir. Sinceramente, queridos, eu nunca quis sair do Brasil. Eu amo meu país. Eu não gosto de ouvir pessoas criticando e falando mal do Brasil porque saiu dele. Eu não gosto mesmo. Eu amo meu país. Eu acho que se nós orássemos mais e pedisse ao Senhor mais em favor do nosso país, essas coisas seriam mudadas, porque tem tantos outros países, como a Coreia, foi transformada no poder da oração. Então o tempo que nós gastamos falando mal, se nós gastássemos de joelho e clamando a misericórdia, falando: Deus, qual é a minha participação nessa mudança, tudo seria diferente. Então, queridos, eu acho que o problema começa aqui dentro de nós. Então, quando Deus falou, eu falei: Deus, eu vou dormir, e o problema é do Senhor chegando lá. Eu, se tiver de voltar, eu volto feliz. Como diz, eu não quero ir mesmo. E assim, fomos. Quando descemos em Londres, ele falou: olha, eu consegui alugar um quartinho para vocês, bem pequenininho, de solteiro, no norte. No norte de Londres eu não conheço ninguém, por isso eu estava olhando o sul, porque no sul eu tenho muitos pastores amigos que iriam dar um suporte para vocês. Mas no norte eu conheço só um pastor, o pastor Wagner, ele esteve aqui. Quem estava aqui no dia, o pastor Wagner estava aqui ministrando? Então ele disse: eu conheço só o pastor Wagner, nós somos para a casa do pastor Wagner. Deus foi desenhando a história. Ali tinha um quartinho pequeno de solteiro, e a esposa dele geralmente não aluga nem para casal, mas ela disse sim para uma família, porque era um propósito de Deus. Ficamos na casa do pastor Wagner por 2 semanas, e ali Deus foi trabalhando, fazendo coisas extraordinárias, mexendo mesmo na estrutura. E aí ela ligou para uma amiga dela e disse: olha, eu tenho uma família na minha casa, eu sei que você conhece muita gente aqui, e quem sabe você pode achar alguém que tenha um quarto para alugar.
mas que dê para a família toda, porque eu não estou conseguindo quarto nenhum. Porque com nós, queridos, a porta não se abria se não tivesse no tempo e no local certo. Deus fecha, mas fecha mesmo. Não funciona, não tem um jeitinho brasileiro. E aí, quando ela falava de um lado, o Espírito Santo falou do outro: olha, eu quero essa família dentro da sua casa. Ela virou para Raquel e disse: olha, Raquel, manda essa família para minha casa. Raquel, o quê? Não, você não aluga a sua casa. Ela é casada com um brasileiro, mas é uma africana. Mas você não aluga a sua casa, nem para uma pessoa você nunca alugou. Como você vai trazer uma família? Tem adolescente, tem criança, você já tem a sua família que já é grande, já tem 3 filhos e tal. Ela: eu quero essa família na minha casa, eu estou certo disso. E ali nós fomos encontrar com ela para conhecer na casa. Isso era numa terça-feira. E ela nos recebeu já levando para olhar a escola para as meninas, você fazia a tradução toda, porque ela também fala português. Então nos deu todo aquele suporte. E quando era na quinta-feira, seria o aniversário da Stephanie, e é o primeiro aniversário fora, ela me ligou logo depois do nosso encontro e disse: olha, eu poderia fazer uma festa de aniversário para sua filha? Eu falei: peraí, eu acabei de chegar, é a primeira vez, como alguém pode se importar com a gente dessa forma? Ela é uma pessoa extremamente ocupada. Eu falei: Deus, mas nós estamos vivendo uma experiência muito nova. E eu fiquei encantada com o cuidado de Deus com detalhes. Era o primeiro aniversário da nossa filha fora do Brasil, longe de todo mundo, e a gente não conhecia ninguém. Era ali o nosso primeiro contato com essas pessoas. E ela convidou as amigas, as filhas dela, e fez ali uma pequena festinha. E depois, quando eu li o diário da Stephanie, né, ela ganhou um diário e ela estava escrevendo aqui: diário, Senhor, muito obrigada. E eu fiquei tão feliz, porque chegou lá, ela não falava a língua, né? Então tinha lá francês, português, tinha uma menina de Portugal, e tinha ali uns 7 países reunidos. Era o nosso primeiro contato, onde tinha gente de tantos lugares diferentes, e a gente não sabia falar, e era muito estranho. Então o que as meninas fizeram? Começaram a dançar, e elas arrumaram a linguagem que deu certo, porque aí juntou todas elas dançando, correndo, brincando, todas se divertiram, e para a Stephanie não ficar de fora. E foi muito interessante o carinho e o cuidado. E no diáriozinho dela escrito: Senhor, muito obrigado, porque esse foi um aniversário muito diferente, mas eu amei o meu aniversário. E eu falei: Jesus, que coisa linda, o Senhor cuidando dos mínimos detalhes. E nós passamos ali naquela casa daquela família por 5 meses. Nesses 5 meses, pensa em algo extraordinário de Deus, mais doído. É você dormir um dia na sua casa e no seu país e acordar um outro dia sem nada, e sem saber nem o básico, falar e entender. E naquele momento eu lembrava de uma palavra de uma irmã, antes de eu sair daqui, ela disse: olha, Deus manda te dizer que você está fazendo a vontade de Deus aqui, mas não exatamente como Deus quer, e a primeira obra de Deus na sua vida lá vai ser te quebrar. Ele vai te moer e te refazer. Depois, Ele vai te dar de volta o ministério, vai começar a te usar ministerialmente, mas de uma forma que Deus nunca te usou antes, porque Ele quer mexer na sua estrutura. Então não preocupe, porque primeiro Deus vai te quebrar, depois Ele vai devolver, Ele vai começar a te usar ministerialmente e depois Ele vai prosperar. E eu fiquei pegado naqueles passos, porque eu falei: Deus, eu sei que eu estou no processo de quebra. Irmãos, eu fiquei inútil. Pensa numa pessoa inútil. E aquela inutilidade acabava comigo. Eu falei: meu Deus, porque eu não tinha segurança para fazer nada, porque eu não falava nada de inglês. E aí Deus estava me quebrando tanto, porque a Stephanie estudava junto com os filhos dela, e eu estava dentro da casa dela, e às vezes ela não chegava a tempo para pegar os filhos na escola, e ela pedia uma outra pessoa para pegar as crianças. Pensa, aquilo vinha como uma facada. Eu falava: meu Deus, nem para pegar a criança na escola eu sirvo. Mas que processo de inutilidade doído. Mas Deus não me permitia falar com ela sobre aquilo. Só depois que o processo acabou, que Deus abriu os meus olhos. E um belo dia, nesse processo, Deus virou para mim e disse assim: você lembra? Não, você acha que valeu a pena lutar no ventre da sua mãe contra o aborto? Porque minha mãe tentou me abortar quando estava grávida de mim. Isso não foi para mim um segredo. Ela sempre contou que os 3 últimos filhos, o que ela mais tentou fazer foi abortar pelo desespero.
Foi 4, né? Um ela conseguiu abortar e os outros 3 não. Eu cresci sempre, claro, com relação a isso, mas essa pergunta veio à tona nessa altura da minha vida. E eu parei e acordei, isso era 1h30 da manhã, e eu não posso esquecer. E Deus falou comigo assim: você acha que valeu a pena? Parei, pensei e falei: Espírito Santo, eu não vou ser hipócrita. Valeu não. Valeu não, até mais nesse momento da minha vida eu não sirvo para nada, Senhor. Eu não sei falar, eu sou pior do que uma pessoa analfabeta, eu não falo, eu não entendo, eu não faço nada. E aí Deus, o Espírito Santo falou comigo: pois é, eu retirei as suas utilidades, para que você encontre o seu valor. Encontre o seu valor, eu devolverei as suas utilidades. E eu falei: Senhor, mas aonde está o meu valor? O Espírito Santo falou comigo, foi profundo demais, queridos, essa reflexão entre muitas outras que eu estive passando ali. E o Espírito Santo falou comigo: o seu valor não está no serviço. O seu valor não está no serviço, porque nesse tempo eu era totalmente inútil, mas eu era amada de uma tal forma por essa família, que não tinha explicação. Essa família nos abraçou de uma tal forma, ela nos acolheu as minhas filhas até, eu chamo sempre ela de mãe, a segunda mãe delas. Então assim, mas nos abraçou de uma forma tão amorosa, era algo tão extraordinário que eu não conseguia entender, e sem utilidade nenhuma, nem para pegar a criança na escola. Aí eu entendi que Deus estava fazendo aquilo, que nada naquele trajeto era. E Deus falou comigo: o seu valor está no amor. E eu peguei e falei: beleza. E ali parou aquela conversa e eu comecei a pensar o que era aqui encontrar o meu valor no amor sem o serviço naquele momento. Era muito difícil para mim separar essas duas coisas. Eu não conseguia separar. E aí um dia eu estava limpando lá na empresa que eu trabalhava. Passou uma senhorinha, aquela senhorinha era muito amável. E ela começou a conversar comigo. Eu entendi o que ela falou, mas eu não conseguia responder. E eu fiquei extremamente triste. O Espírito Santo falou comigo: o seu valor não está na língua que você fala. E assim as coisas foram acontecendo, e Deus começou aí abrindo os meus olhos e falando qual era a diferença de encontrar o valor no amor. Porque, queridos, quando nós temos o nosso valor no serviço, nós buscamos por resultados. E quando nós buscamos por resultados, nós matamos vidas. Porque nós matamos vidas porque nós achamos que elas não querem, nós achamos que elas são irresponsáveis. Enquanto nós, quando temos o amor, o valor no amor, nós a amamos de tal forma que não importa o resultado, nós queremos amar. Porque essa essência, ela não pode mudar pelo resultado. E Deus começou a falar profundamente comigo. Porque quando nós trabalhamos, porque ali nós somos reconhecidos. Ali está o nosso salário. Mas quando aquele salário do trabalho não é aquela pessoa que nós trabalhou, ela não mudou, nós abrimos mão dela, que afinal de contas não teve resultado. Quando nós começamos iniciando um ministério, a gente quer que ele cresça logo. Ele não cresceu, nós desmotivamos, não teve resultado. Nós trabalhamos com a prostituta e ela às vezes não quer sair da zona lá da prostituição, e nós desistimos dela, porque não teve resultado. Mas quando nós encontramos o valor no amor, nada muda por causa do resultado. Nada muda por causa do resultado, porque o amor, ele é essência. O amor, ele é essência. A essência não muda de acordo com as nossas emoções. E Deus começou a falar comigo: está doendo. Eu falei: está demais, Senhor. A minha amiga aqui, a Vanessa, uma amiga muito próxima minha, eu ligava para ela e meus desabafos. E eu falava: Deus, está doendo muito. E Deus falou comigo: você está no caminho do Calvário. Esse é o caminho da morte do seu eu. E no caminho do Calvário você não escolhe quem sobe com você. Eu estou sozinha, Senhor. No contexto do Brasil. Passa ano, não tem uma festa para ir. Eu recebo um convite daqui, um convite de lá. E aquilo doía. Eu gostava de receber os convites, que era sinal que estava sendo lembradas. Mas ao mesmo tempo doía, porque eu não podia estar presente. E algo que é muito importante para mim é a questão dos meus relacionamentos. Tenho pessoas muito amáveis na minha vida que eu valorizo muito isso. Nada para mim vale mais do que isso. Eu nunca conseguiria viver fora por dinheiro, por trabalho. Eu não sei como as pessoas conseguem, mas no meu caso eu não conseguiria. Porque para mim esse momento de estar em comunhão vale mais do que qualquer quantidade. Mas Deus precisava me tirar daqui,
para trabalhar em mim questões que aqui não seria possível em ser trabalhadas. Deus queria trabalhar muito mais intensamente a questão da nossa confiança no Senhor. Porque, queridos, nós não tínhamos nenhuma porta aberta se Deus não abrisse. Nós não tínhamos um amigo para socorrer. Nós não tínhamos ali ninguém por perto, não tinha condições nenhuma financeira para recorrer àquela condição. E Deus ainda um dia disse para mim, olha, você esquece o Brasil. Porque se você não esquecer o Brasil, eu te tiro tudo que você tem lá também. Porque eu quero a sua confiança em mim. E a coisa só foi estreitando de todos os lados. E Deus foi trabalhando de uma forma tremenda. E depois de algum tempo, Deus começou então a devolver as minhas habilidades. Depois dessa reflexão. Aí eu comecei a voltar a fazer alguma coisa. E Deus começou a trabalhar, a abrir algumas portas, questões ministeriais. Deus me colocou para trabalhar com uma judia. Ela é bem doente, tem 40 mais, mas 60 e poucos anos. E eu estava ali trabalhando com ela, ansiosa para falar de Jesus logo, até mesmo para mim ficar livre de ir para o trabalho na casa dela. E Deus falou comigo, não é no seu tempo não. Você está aqui por um motivo. Por que você está aqui? Eu falei, tá bom Deus, não vou falar mais, porque eu queria falar de Jesus antes da hora. Por quê, queridos? Porque eu queria resultado. Estava aí um fato real. O resultado de que eu já falei de Jesus para ela, eu estou livre da culpa. Queridos, isso não é amor, isso não é o evangelho que Cristo ensinou. Cristo estava ali sendo crucificado, ele estava sendo negado, não tinha um amigo sequer do lado dele no momento que ele estava carregando a cruz, um estranho o ajudou, mas ele tinha a cabeça que ele me disse no dia de filho. Ele falou comigo, no caminho do Calvário você não tem volta, mas você pode mudar a sua mentalidade. Muda a sua mentalidade de escrava para filha. Porque filho, eu te chamei para ser filho. Mas nós que escolhemos ser escravos, preferimos ser às vezes servos de longe, enquanto Ele nos chama para ser filho, para ser amigos, para andarmos com intimidade. Ele diz, muda a tua mentalidade, porque quando você tem mentalidade de filho, você pode subir ao Calvário. Não tem problema o que vai acontecer lá, você é filho, você sabe que você é amado, você sabe que existe um propósito maior do que aquele momento de dor e sofrimento da nossa vida. Existe um propósito pelo qual o Senhor nos chamou a esse mundo. Ele nos chamou com um propósito. E quando eu estava ali na casa daquela judia, falando, Deus, agora eu entendi o processo, eu não tenho mais pressa. Eu aprendi a amá-la. Mudou tudo. Não tinha mais pressa para ter resultado. Não tinha mais pressa para sair da casa dela. Eu não tinha mais pressa para que as coisas acontecessem. Eu estava disponível em amor. Queridos, e o dia que Deus falou comigo, agora é a hora, você pode falar de Jesus para ela. Eu comecei a falar para ela desde a nossa saída do Brasil, como tinha sido. E comecei a falar para ela de Jesus e o olho dela começou a encher de lágrima. E eu já tinha tentado falar dos judeus radicais. Eles não aceitam Jesus como filho de Deus em hipótese alguma. E uma vez, quando eu fui apressadamente buscando o resultado, que eu ainda não sabia que esse era o motivo, sabe aquela atitude consciente que a gente tem, que o Espírito Santo precisa nos quebrar para que os nossos olhos se abram. Ela ficou brava, ela saiu de perto de mim e ficou uns 20 minutos, sem nem olhar na minha cara. E ela ficava sempre em volta falando, porque eu comecei a falar de Jesus para ela. Mas quando o Espírito Santo falou comigo, agora é a hora, 1 ano e meio depois, agora é a hora, você pode falar. Ela sentou e ela prestou atenção e o olhinho dela enchia de lágrima quando eu falava para ela de Jesus, do amor de Jesus. Aquela judia pegou um amor pela minha vida tão grande, e eu falei com ela, isso só é possível por causa de Jesus. E ela concordou. E eu comecei a falar com ela e falei com ela, você reconhece Jesus como Filho de Deus? Ela falou, claro, com certeza. E eu falei com ela, agora eu tenho que ir para outra cidade, porque quando tudo normalizou em Londres, quando já estava todo mundo estudando, o marido trabalhando, tudo sob o nosso controle, assim, visivelmente falando, Deus falou, olha, acabou o serviço de vocês em Londres, vai para outra cidade, vocês vão mudar. Não falou para onde também não. Falei, opa, agora tá fácil, né? Depois de largar o Brasil, fomos lá na escola, desistimos do curso, desistimos de tudo, para ir para algum lugar que Deus mandaria.
E Deus pegou e falou, olha, vocês precisam fazer isso, isso, isso e isso. Fomos, uma das causas era ministrar para a judia, e tinha outras questões mais que eu não posso falar. E aí fizemos ali o que Deus orientou. Quando chegou no final do processo, naquele mesmo momento, Deus usou um pastor em oração e disse, assim, eu vejo a nuvem de Deus que vem, que Deus colocou vocês aqui como profetas. Quem ouviu as palavras das profecias que saíram da boca de vocês, serão bem-aventurados. Quem não, agora vocês sacodem a poeira, e vem uma nuvem de Deus e move vocês para a cidade de Birmingham. E esse pastor não sabia de nada. Falei, Birmingham, não sei que cidade é essa, porque nunca tinha me interessado em saber, porque não é uma cidade turística, né? E aí o que acontece? Falei, beleza, não vou nem pesquisar sobre a cidade, porque o coração do homem é enganoso. Se eu ficar sabendo qualquer coisa de lá, eu posso ou me tranquilizar, pensando, não, é uma cidade tranquila, vai ter fácil para arrumar emprego, ou eu vou ter medo e pensar, meu Deus, como que a gente vai arrumar emprego? Porque é uma cidade muito pequena, então nem vou pesquisar sobre, até que tudo seja concluído. Fomos fazendo tudo que Deus queria, pegamos o trem e fomos visitar a cidade. Quando chegou lá, as imobiliárias perguntavam, mas aonde vocês desejam casa? Não, a gente tem preferência, não. E eles fechou a porta que a gente ia para outra. A gente sabia que a porta só abriria onde Deus queria. E aí, quando Deus abriu a porta, na forma que foi, as imobiliárias tinham falado, olha, vocês não conseguem alugar uma casa aqui, trabalhando em Londres. E a casa que vocês talvez conseguiriam seria uma casa muito pequena. E Deus tinha falado, agora chegou a hora de eu começar a honrar vocês. A Karen quer muito um quarto, e eu quero honrar a vida dela, porque vocês passaram todos juntos por todo o processo, de morar num quartinho minúsculo, de morar num quarto maior, e depois de morar num pequeno apartamento. O pastor Elias esteve lá com a gente e viu, muito pequenininho. E aí agora eu quero dar um quarto para minha filha, mas quando a gente chegou na cidade, todas as imobiliárias disseram que a gente não tinha condições para aquilo. Eu falei, ok, porque não é a porta que Deus abriu, porque na hora que Deus abrir vai ter 3 quartos, que é um quarto para cada um. E na hora que a porta abriu foi assim mesmo. Na outra semana, na sexta-feira, Deus abriu a porta. A casa de 3 quartos, tudo ok, beleza. Fomos já com a mudança para assinar o contrato da casa. Mudamos e começamos tudo do zero de novo. A Karen está num ano lá muito importante. É um ano lá escolar que a criança não pode ser movida de escola. E ela falou, esse ano é um ano que eu não poderia mudar, mas como é Deus que está mandando, amém, vamos embora. Porque Deus move lá em casa os 4. Não fica ninguém sem concordar. Quando a gente conversa, senta na família, olha, Deus está dando essa direção. É incrível como que as meninas estão totalmente desprendidas a obedecer aquilo. Porque quando Deus mandou a gente para Londres, Deus mandou, olha, vai os 4. Todo mundo junto, mas vocês são doidos, vocês estão indo para um lugar que vocês não conhecem ninguém, levando filho, sem falar a língua, sem nada. Mas isso trabalhou e lapidou a fé dessas meninas de uma forma que quando nós falamos agora que Deus estava dando outra direção, elas, maravilha, para onde é? E a Karen disse, eu sei que para mim é muito difícil, mas se fosse vocês querendo mudar, eu não iria não, porque esse ano é para mim muito importante. Porém, é Deus que está mandando, Ele vai cuidar. Quando chegamos na cidade, começa o gigante. A escola, não, a gente não aceita criança nesse ano, porque esse ano classifica também a escola. Eles fazem uma prova que vai determinar se eles vão entrar para a faculdade ou não. E a escola está avaliada nessa prova. E a escola não vai colocar o nome dela em risco com crianças novas, que elas não sabem qual é o nível de conhecimento dessas crianças. E aí, quando foi a terceira porta fechando, o coração começou a desesperar. E nós voltamos para casa, aí assim a Karen começou a desesperar também, a chorar. Eu fui para o meu quarto orar. Deus me deu aquela palavra dos 10 espias que foi visitar a terra. E Deus falou, olha, muitas vezes não é bom a gente nem saber o que nos aguarda à frente, porque se a gente souber, a gente fica parado, mas depois que a gente já mudou, a gente tem que enfrentar, né, não? Aí eu falei, Deus falou, olha, o povo morreu no deserto, mas eu não tirei o povo de Israel para morrer no deserto, eu tirei eles para herdar a terra. Porém, quando eles viram um gigante, o comportamento deles definiram se eles morreriam no deserto ou entrariam, porque aqueles que creram entrou. E vocês, o que vai fazer? Vai morrer ou vai encarar mais o gigante? E eu fui para o quarto conversar com a Karen. Falei, Karen, nossa, agora é a postura nossa que vai determinar se você consegue isso ou não, porque as escolas estão à volta da escola de onde você saiu. Você não pode mudar a criança nesse ano. E no outro dia a gente foi para olhar uma nova escola. Quando chegou lá, a escola disse, fizeram lá algumas entrevistas com ela, mandou em casa buscar tudo que tinha de escola ali. Enfim, fizeram todo o processo burocrático, mas deu a oportunidade de conhecer quem era estudante. E falou, ela pode começar na segunda-feira, uma semana depois.
Ela estava estudando. Falei, glória a Deus. Mais uma porta, milagrosamente assim foi feita. E aí Deus abriu porta de trabalho para o marido e todas as coisas foram chegando no lugar novamente. E aí estamos lá na nova cidade há uns 3 meses apenas. E Deus está, há aproximadamente uns 20 dias, Deus colocou no nosso caminho uma equipe de missionários americanos. E esses missionários têm sido uma bênção de Deus para nós. Tem nos ajudado bastante na questão de aprender a trabalhar de uma nova forma. Porque nós estávamos orando, Deus, o evangelismo que nós fazemos aqui não funciona lá. A forma de evangelizar aqui não funciona lá, nem com os brasileiros. Não funciona. Porque quando mudamos de país, a cultura inserida no país acaba contagiando as pessoas. Então, assim, igreja, o povo vai muito pouco. Geralmente as igrejas são alugadas por horas. Tipo, tem essa igreja aqui, templo próprio. Aí eu alugo aqui com o pastor Elias por 3 horas para fazer o culto. Porque a igreja dele é na língua inglesa, eu vou fazer um culto em português, o outro vai fazer o culto em espanhol, o outro vai fazer o culto no russo, enfim. E vai mudando a rotatividade, porque o aluguel de uma igreja o tempo todo é muito caro. Então não consegue se manter. Então aluga por horas. E é uma vez na semana. E as reuniões que precisam serem feitas, geralmente organiza em casa, para fazer uma célula, alguma coisa assim. Mas quando tem o culto, ainda não tem a oportunidade que nós temos aqui, de ter muitas pessoas. É muito difícil você ver uma igreja lá com 100 pessoas. A gente foi em igreja inglesa, a igreja lá que tem sido incendiada, aquela nação, é as igrejas africanas. É as únicas igrejas que eu visitei, que eu vi realmente igreja cheia, com, sim, um culto bem avivado. O restante realmente é lamentável. A igreja de John Spurgeon, quem conhece a história, sabe que era uma igreja que estava precisando quebrar para aumentar de tamanho. Eles foram reduzindo. Hoje é uma igreja que não é tão grande, você chega lá, está vazia. Tem poucas pessoas. E é lamentável, porque quando você ouve a palavra, é uma palavra de qualidade. Mas existe algo que, se está frio, é um país com a temperatura, eu saí de lá agora, estava -4. É um país muito frio. E estava nevando muito, então a neve também atrapalha bastante. Quando estava cantando o hino aqui, alvo mais que a neve, eu me lembrei, queridos, é um alvo que não tem explicação. Meu Deus! Eu falei, Jesus, quando eu ouvi a neve a primeira vez, a primeira música que veio na cabeça foi o alvo mais que a neve. E assim, quando a neve tomou conta da cidade, não ficava à noite na cidade. Porque estava tudo coberto de neve, o telhado, os carros, estava tudo branco. E o branco da neve é uma coisa tão maravilhosa, que à noite não consegue, a escuridão. Aí eu fiquei imaginando, queridos, quando Deus fala que quando a luz chega, as trevas têm que desaparecer. E eu vendo a dimensão que, tipo assim, o escuro era tão maior do que a quantidade de neve que estava no chão, mas a neve era mais forte. E eu olhava pela janela e via a cidade clara, dava para ver tudo normalmente. E eu pensando, meu Deus, olha como é tremendo isso de Deus na nossa vida, como luz. Aonde nós chegarmos, querida, ainda que nós sejamos a minoria, o brilho do Espírito Santo em nós tem que causar algo naquele lugar. Aleluias. O brilho do Espírito Santo em nós, não importa se somos 1, se somos 2, se somos 3. O que importa é se nós temos realmente o brilho do Espírito Santo em nós. Aí está a questão. Deus me deu uma palavra de Moisés. Quando Moisés estava orando, falando, Deus, olha aqui, o povo é escravo. O povo está aqui no Egito sendo escravo. Levanta um libertador, Senhor. Levanta o libertador, Senhor. Eu não vou ler só por questão do tempo, mas eu creio, os irmãos depois podem ler nas suas casas em Êxodo 3, 7 a 11, e aí segue a história. Levanta um libertador para Israel, Senhor, esse povo é um povo que é escravo. E aí Deus chega para ele e fala, realmente, esse clamor chegou ao meu coração. Esse povo tem sofrido, e o clamor e o gemor, ó, já está misturando tudo. Chegou até os meus ouvidos. Mas você é o libertador. Aí Moisés falou, não, Senhor, eu estou orando por um libertador, mas eu não. Imagina eu. Deus, o que eu vou fazer para que esse homem acredite? Para que Faraó creia que o Senhor me enviou? Deus falou, o que você tem na mão? O que, Moisés? Ele falou, tem uma vara.
Aí ele foi e falou, joga a vara no chão. A vara virou uma serpente. Aí Deus falou, agora pega no rabo da serpente. A serpente virou uma vara. Moisés agora põe a mão no peito. Ele pôs a mão no peito, ficou cheio de lepra. Agora Moisés coloca de novo. A mão ficou como a de um bebê. Aí Moisés falou, e se ainda eles não crerem, você vai lá e pega um balde de água no rio. Quando chega, você derramar na terra, essa água vai virar sangue. Aí eu imagino que Deus estava ali esperando uma resposta entusiasmada de Moisés no final de tudo isso. Aí Moisés chega e fala assim, ah, Senhor, mas eu não sou a pessoa certa. O Senhor sabe que eu tenho dificuldade de falar. E Deus vira para ele e fala, Moisés, você, quem fez a língua, quem fez a boca, quem fez, Moisés? É o Senhor. Mas Deus manda outra pessoa, e a Bíblia fala que Deus se irou com Moisés, porque Deus já tinha feito todos ali os sinais, e Deus já tinha falado, Moisés, não é na sua força, não é você que vai fazer nada, eu só preciso da sua disposição. Não preciso nada mais que isso. Queridos, mudar é preciso, e um dos pontos que nós precisamos é tirar o foco das nossas limitações e colocar o foco na obediência. Nós precisamos colocar o foco na obediência e não nas nossas limitações, porque não é na força do nosso braço que nada vai acontecer, não é na força do nosso braço que nós vamos ver vidas transformadas, não é na força do nosso braço que nós vamos ver milagres e sinais acontecendo, mas é, queridos, na força e no poder do Espírito Santo. E ele precisa de nós só uma coisa: obediência. Obediência. E Deus falou, então tá bom, Moisés, eu ainda vou deixar que Arão vá com você. E Moisés chega ali, e ele fala com o faraó, e Deus libera, para que Moisés seja o libertador daquele povo. Mas o que me chama a atenção, queridos, porque a mentalidade de Moisés mudou. Porque, queridos, não tem problema que nós começamos a levantar para Deus e dizer, Deus, eu tenho essa e essa e essa limitações, e Deus vem e começa a dar os sinais, a nossa fé vai sendo aperfeiçoada, e Deus nos quebra dali, nos quebra de cá, nos leva a passear pelo deserto. Não tem problema que o início seja assim, o problema é anos após anos, anos após anos, e tudo é a mesma coisa, nada muda. Aí nós estamos, queridos, sendo uma pedra de tropeço naquilo que Deus nos chamou, porque todo ano nós temos a mesma lamúria. Nós dizemos, eu queria ganhar muitas vidas para o Senhor, eu queria fazer a diferença em Ibirité, eu queria fazer alguma coisa por essas crianças que o pastor Elias está levantando um clamor. Quem sabe um de vocês aqui não é quem Deus está chamando para ser uma libertadora dessas crianças? Quem sabe Deus não está te chamando para ser uma libertadora das prostitutas, uma libertadora dos presídios? Deus está te chamando, querido, mas não tenha medo das suas limitações. Se você sabe falar bem ou não, isso não importa. Se você estudou ou não, isso não importa. O que importa é o que o Senhor está te pedindo. Porque Deus não vai nos pedir para pegar uma multidão sem que Ele primeiro nos capacite passo a passo. E vai começar ali, da nossa capacidade. Deus não nos dá nada além da nossa força, além daquilo que nós podemos, querido. Nós ficamos fadigados, pensando lá na frente, no final, no resultado. E Deus está falando, não, por hoje é só isso. Não tem nada além. É só isso. Ah, Deus, mas isso aqui está muito pequeno, mas aquele lá está muito grande. Deus usou um profeta e falou, olha, eis que eu tenho grande coisa na sua vida, eu vou te levar as nações de um lado e para o outro. Queridos, enquanto eu fiquei focada nisso e falando, Deus, mas isso nunca vai acontecer na minha vida, porque isso não pode ser, eu não posso, eu não tenho capacidade para isso. Nada aconteceu, mas o dia que eu falei, Deus, eu quero morrer, eu quero a tua vontade na minha vida. Deus começou o passo a passo comigo, e Deus foi mudando situação após situação, a coisa foi evoluindo. Cada final de ano que eu olhava para trás, eu falava, Deus, quantas mudanças o Senhor fez na minha vida, quantas mudanças o Senhor fez. E Deus ia colocando de acordo com aquilo, até o dia dele chegar e falar, larga tudo e vai. Porque se ele falasse isso, larga tudo e vai, há um tempo atrás, eu não daria conta, porque chegou lá, eu tive todo o meu processo de trituramento de Jeová, mas eu tinha condições de passar por aquilo, porque eu tinha ali a sede de obediência, era tão grande. Eu falava com a minha amiga, às vezes, minha amiga, eu quero morrer logo, eu estou dando trabalho demais,
Eu não aguento mais viver de acordo com as minhas vontades. Até que dia Deus disse para mim, olha, aprenda a separar, não andar por emoções. As emoções, ela muda dependendo de muito, principalmente nós mulheres. Cada semana nós temos um tipo de emoção. Imagina se eu vou ajudar alguém se eu estou me sentindo bem. Talvez uma semana no mês eu vou fazer isso. Aí nós somos regidos pelas emoções. E o que acontece com a nossa emoção? Moisés, queridos, mudou tanto que quando ele chegou naquela multidão, a Bíblia fala que um dia Deus se irou, porque o povo estava terrivelmente murmurando contra Deus. E Deus se irou com o povo. Mas olha a mudança de Moisés. A mudança de Moisés. Ele falou, Deus, se o Senhor for acabar com esse povo igual o Senhor quer, risca meu nome do livro da vida. Risca meu nome do livro da vida. Olha o amor desse homem por aquele povo. Olha a disponibilidade de amar. Ele já não estava mais preso a resultado. Ele não estava mais preso a nenhuma situação. Ele tinha mudado a mentalidade dele de tal forma que ele queria era resgatar o povo. Era tudo o que ele queria. Ele não estava mais preso a nada. Mas foi passo a passo que ele foi mudando. Foi passo a passo. Mas quando nós somos regidos pela nossa emoção, nós falamos, Deus, mata mesmo. Que dia que o Senhor vai matar? Deus, desça fogo do céu e me põe para assistir. Eu quero assistir os meus inimigos do Senhor sendo devorados. Mas quando nós estamos na visão do Senhor, nós falamos, Deus, eu quero pagar o preço. Eu quero sentir dor de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Dor de parto. Amar com intensidade. Amar, mas quando nós somos regidos pelas nossas emoções, o que acontece em nós? O orgulho nos domina. Porque eu comecei o trabalho bem, eu estou animada, nossa, está dando muito resultado. Porém, alguma pessoa levantou contra mim. Como que eu vou continuar? Aí existe a essência, o chamado de Deus, resgatar os perdidos. Existe a emoção aqui do outro lado, falando, está tocando em você, não está te valorizando, não está percebendo quem você é, não está não sei o quê. Por isso que é essencial para a mudança na nossa vida, a morte do nosso eu. Porque quando o nosso eu morre, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo, olha, eu sei estar abatido, eu também sei estar alegre, eu sei ter abundância, eu sei ter necessidade, eu sei padecer um monte de coisa, eu sei estar preso, eu sei estar solto. Eu aprendi, ele diz, eu aprendi a me contentar em qualquer uma dessas situações, porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. E Deus, isso é tão profundo, uma pessoa que não anda de acordo com as emoções. Imagina eu estar presa e estar solta com o mesmo sentimento de contentamento com o Senhor. Eu ter fartura e padecer necessidade. Um dia eu estava, queridos, falando, Deus, qual é o meu problema que está doendo tanto? Deus falou comigo claramente, eu te chamei para ser livre e até do conforto. Eu falei, estou entendendo. Eu estou entendendo. Uma das minhas dores é o conforto que eu não tenho mais. E Deus falou, você precisa ser livre até do conforto. E Deus trazia essa palavra na minha vida. Olha, eu sei estar preso, eu sei estar solto, eu sei ter fartura, eu sei padecer necessidade. Eu sei andar de carro, mas eu também sei andar a pé. Eu sei andar no calor, mas eu também sei andar no frio. Eu sei subir, eu sei descer, enfim, não importa. O que importa é que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluias. E para entender, queridos, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, nós precisamos deixar de sermos regidos pelas nossas emoções. Porque as nossas emoções nos dominam. Se eu estou amando esse grupo, eu estou junto com o grupo. Mas se o grupo não está me amando, eu estou fora dele. E Deus está dizendo, não seja regido pela emoção. Se eu te plantei aqui com um propósito, cumpra ele. Se está feliz, cumpra. Está triste, cumpra. Está chorando, cumpra. Porque a emoção cresce. E quando nós deixamos a emoção crescer, o orgulho vem. E o orgulho vem e tampa. Eu não vou me humilhar. Quer bem, quer não quer, amém. Eu estou bem, né? E não está bem coisa nenhuma. Está frustrado porque não está cumprindo o propósito de Deus. Está decepcionado porque não está fazendo da forma que Deus quer e está fazendo piquinho. Querido, Deus não move com as nossas pirraças. Deus move com a nossa fé. E existe só um passo na Bíblia que eu encontrei como prova do nosso amor a Deus. A prova do nosso amor a Deus na Bíblia eu não encontrei.
ser fidelidade, isso é importante, é fidelidade nos cultos, mas não é isso que está na Bíblia. A prova do amor a Deus na Bíblia, eu não encontrei, não é você tá rodopiando, não. A prova do amor que está escrito na Bíblia é: aquele que me ama faz a minha vontade. A obediência é o passo que está linkado claramente na Bíblia como prova do nosso amor a Deus. E a obediência, ela abrange tudo. Porque se Deus falou com você, olha, vai para Betel. Olha, ali na Betel tem um propósito com você, ali no Ministério de Missões. Você chegou no Ministério de Missões, chegou no Ministério de Família, no Ministério de Jovens. Aí está tudo fluindo ou não? O que interessa? O interessa é, Deus, qual é o propósito do Senhor aqui comigo? Estão me amando? Oh, aleluia. Estão me odiando? Senhor, qual é o propósito do Senhor? Não é as nossas emoções, é a obediência. Deus vai dizer, ame, faça assim, faça assado. Deus vai direcionar, queridos. Mas nós deixamos a emoção tomar conta, que aí nós perdemos a comunhão com o Senhor, porque ali o que rege é o orgulho. Rege o orgulho, rege a nossa vontade, o nosso desejo. E mudar é preciso, querido. E para mudança nós precisamos ser corajosos. Precisamos ser corajosos nas nossas mudanças. Porque mudar dói. Mudar dói. Dói, queridos. Não é um processo indolor. E nós como os pais, né? Quem é pai aqui sabe, nós queremos proteger os nossos filhos de toda dor, e nós entendemos que essa proteção da dor é símbolo de amor. Mas Deus não é assim que Ele vê. Tipo, olha, se eu proteger essa pessoa de sentir essa dor, não. Ele está vendo o que está muito além daquilo ali. Quando Moisés estava vendo a dificuldade dele, quando Moisés estava vendo, Deus estava vendo uma nação sendo liberta. Deus estava vendo uma nação sendo gerada de uma forma diferente. Enquanto nós estamos vendo aqui, só embaixo do nosso nariz aqui, Deus está vendo lá na frente o que tem. Mas, queridos, Ele não pode nos mostrar lá, porque senão a nossa mente não consegue alcançar. Mas nós conseguimos alcançar o que Deus quer para nós hoje. Vamos parar de ficar pensando, se fazendo de vítima, ou se sentindo coitadinho, ou se sentindo aquela pessoa desprezada, e vamos focar, Deus, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de mim nessa causa, na obediência. Obediência quebra todas as barreiras. Não desista por causa das suas emoções, não desista por causa das oscilações emocionais. Não desista por causa que alguma coisa começou e não está dando certo. Parece, queridos, que quando Deus nos puxa para trás, Ele puxa como aquela flecha. Você anda para trás, olha para a vida de José. Ele saiu da casa dos pais para ser escravo, para ser prisioneiro, mas Deus tinha para ele, para que ele chegasse a ser governador. Mas primeiro a flecha tem que ser puxada. Então não chora não quando Deus te puxa para trás, como Deus fez na minha vida, puxou e colocou no zero. Colocou no zero literalmente. E aí Deus usou uma psicóloga e ela disse essa palavra para mim. Ela diz, Deus nunca te tira da situação para te colocar na mesma ou melhor. Quando Deus tem um propósito para você lá na frente, Ele vai te puxar para trás. Ele não vai te pôr na mesma situação. Está doendo, mas Deus não ia te pôr no lugar do mesmo conforto, porque senão nada mudaria. Era necessário que puxasse para trás. José foi puxado para trás. E se a gente for olhar os exemplos da Bíblia, foram puxados. Realmente teve a fase deles serem puxados como a flecha. Mas quando nós andamos em obediência, essa flecha vai avançar no nome de Jesus e vai alcançar o alvo que Deus tem para nós. Queridos, eu não tenho mais tempo para continuar falando, mas guarde essa palavra no seu coração. Deus requer de nós mudança, e a mudança que Deus requer não é algo grande. Não fica preocupado em mudar tudo da noite para o dia, não fica preocupado em ser transformado em um estalo de dedo, porque Deus não faz assim. Fica preocupado em obedecer o que Deus tem hoje. Qual é a obediência que Deus tem hoje? O que Deus quer tirar hoje? Porque gradativamente Deus vai tirando. E eu disse que lá eu aprendi o versículo da Bíblia que diz assim, Jesus falou, olha, não preocupeis, porque basta cada dia o seu mal. E lá, queridos, eu presenciei, vivi esse versículo na pele. Eu disse, Deus, eu não consigo preocupar com o mal de amanhã, porque o de hoje já é muito. Porque nós acumulamos, e se isso acontecer, isso aquilo acontecer, isso aquilo outro, e nós vagamos pelo futuro, enquanto Deus tem só o presente.
só o presente, para que a mudança, resultado desse presente, reflita no futuro. Eu quero convidar, vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração pedindo ao Espírito Santo, para que Ele entre em nossa vida de uma forma extraordinária, para que Ele cause em nós a mudança que é necessária para esse tempo. Existe uma nação que clama, existe uma nação apagada, a nação da Europa está apagada. O Evangelho lá está uma coisa difícil de ser anunciada, porque ninguém está querendo. Mas existe ali um povo sedento por o Senhor. Eu nem digo eles não estão querendo, eles não entendem a profundidade desse amor do Evangelho de Cristo. Orem pela Europa, orem pela Inglaterra, orem para que Deus acenda a chama dele naquele lugar novamente. Oremos por nós, pela nossa família, para que Deus cause a mudança em nós que é necessária. Deus, em nome do teu Filho, Pai, nós entendemos, ó Deus, que é necessário mudarmos. Deus, nós entendemos que estamos vivendo nos últimos dias da igreja aqui na terra, Senhor. Meu Deus, e nós estamos perdidos em meio a tantas picuinhas bobas, Senhor. Deus, nós estamos perdidos nas nossas emoções, enquanto algo muito maior está acontecendo. Vidas estão sendo ceifadas por Satanás, e nós estamos olhando para dentro de nós e sentindo pena de nós mesmos, Senhor. Espírito Santo de Deus, mas o Senhor é que traz a mudança. Se nós não estivermos o Senhor mudando em nós, Pai, nós não conseguiríamos fazer isso sozinho. Por isso, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre as nossas vidas. Venha, Senhor, trazendo reboliço na nossa mente, no nosso coração. Meu Deus, que nós sejamos mudados e transformados, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo. Meu Deus, que não importe a circunstância, Pai, mas que a essência do amor do Senhor seja em nossa vida em todo o tempo, Pai, para que esse amor contagie e alcance tantas outras vidas que estão perdidas, Pai, e carentes de salvação. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo por essa oportunidade, por esse tempo, Pai, de compartilharmos a Tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.